Oi você, meu nome é Vitória e hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha experiência no primeiro ano do ensino médio no Instituto Federal. Bom, gente, pra quem é novo aqui, meu nome é Vitória e eu comecei a gravar alguns vídeos sobre o IF a partir do momento que eu passei lá. E muita gente gosta e tem muitas dúvidas. E eu fiquei inativa por um tempo, então decidi trazer esse vídeo. E meio como suprir, sabe, o conteúdo que eu não fiz antes. Mas em um vídeo explicar pra vocês como foi a minha experiência. Eu sei que muita gente tem dúvida em relação ao IF, enfim. Eu acho que esse vídeo, do meu ponto de vista, eu vou tentar falar ao máximo a minha experiência de verdade, sabe? Eu vou falar tudo o que eu consegui. Eu fiz um roteirinho aqui pra mim não me perder e não esquecer de nada. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao primeiro ano, que eu não consegui falar aqui, que eu não cheguei a contar em outros vídeos, comentem aqui embaixo, tá bom? Que eu vou tentar responder vocês. E se alguém quiser mandar também no meu direct, algumas pessoas mandam mensagem por lá, às vezes perguntando alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Meu arroba do Instagram é esse daqui. E a gente se fala por lá também. Primeiramente, já quero explicar pra vocês que eu não vou lembrar as datas exatas. No primeiro ano, a gente tinha a divisão de bimestre ainda, não era trimestre, passou a ser trimestre no segundo ano. Então, assim, eu não vou lembrar as datas em que aconteceu. Quem for da minha sala aqui, quem for do terceiro ano na escola que eu estudo, e quiser comentar alguma coisa diferente que aconteceu, gente, me ajuda aqui, tá bom? Fiquem à vontade, comentem aqui. Talvez eu esqueça de algum acontecimento, provavelmente eu vou esquecer de algum acontecimento. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo da minha experiência, né, pessoal, e vou falar também sobre as minhas notas, e falar de algumas dificuldades que eu tive, e também das coisas que eu mais gostei. E o primeiro ano, acho que é muito importante pra você descobrir algumas coisas do IF que você nunca imaginava. E teve muitas coisas que eu nem imaginava, e eu acho que vai ser legal, vocês vão gostar desse vídeo. Mas enfim, enquanto eu for falando, vai aparecer algumas fotos, talvez. Eu vou tentar achar algumas fotos pra mostrar pra vocês. Ui! Primeira coisa, como foi entrar e lidar com uma escola totalmente diferente, tudo novo. Eu apanhei muito no começo, gente. A gente entra com a raça, achando que, não, vou dar conta, vai dar tudo certo, sou muito organizada, vai dar tudo certo. Mas você dá uma surtadinha, sim. Quem entrou no IF, vocês sabem do que eu tô falando, sabe? A gente dá uma apanhada no começo porque é uma coisa totalmente diferente. Eu não vim de escola particular, eu sempre estudei em escola pública, então assim, é meio chocante, sabe? Os métodos de ensino, a dinâmica que os professores usam. Nossa, tudo foi muito diferente. Eu demorei pra pegar o ritmo um pouquinho. Acho que eu fui pegar o ritmo mesmo no terceiro bimestre pro quarto bimestre. Foi por aí. Matérias que eu nunca tive. Então a gente tem alguma dificuldade no começo, é inevitável. Então se você vai entrar, se você quer entrar no IF, tem essa dúvida, gente, vocês vão demorar um pouquinho pra se acostumar. Principalmente se você veio de escola pública, acho que a particular é um pouquinho mais rígida nesse sentido e tem mais matérias. Então você não fica tão desfalcado, sabe? Você não fica tão perdido. Eu vim de escola pública, então assim, eu falo com propriedade que você vai ter um choque de realidade no começo, mas vai dar tudo certo, tá bom? Eu garanto pra vocês que vai dar tudo certo. Tenham paciência, vocês vão se acostumar, vocês vão conseguir bem nas provas, sabe? Acho que é uma preocupação que vocês têm muito no começo, eu tinha, então enfim, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir. Eu falei pra vocês que o primeiro ano foi em formato de bimestre, né? Só que eu vou explicar pra vocês, aqui no vídeo, em trimestres, sabe? Eu vou dividir isso em trimestres, porque eu acho que vai ficar mais fácil pra mim. E ainda mais porque eu não sei as datas. Então, assim, eu tentei achar... Nossa, eu procurei muito em fotos, em vídeos. No grupo da nossa sala, fui olhando assim pra ver se eu lembrava de mais algumas coisas, mas eu resolvi dividir isso em trimestre pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Primeiro trimestre. Quando você chega ali no IF e você vai conhecer como tudo funciona. Primeira coisa é a adaptação às matérias, né? Não só as matérias, mas também aos professores e a sua nova turma. No começo foi um pouquinho complicado, porque tinha algumas matérias que eu não tinha,
na minha outra escola. E teve umas matérias que eram diferentes, assim, eu não imaginava que ia ser como era. Na minha antiga escola, né, as aulas de artes eram bem... Ai, gente, vamos desenhar aí, seja o que Deus quiser. Era, tipo, desse jeito, sabe? Mas no IF, não. No IF, a gente estudava arte. A gente estudava, não, eu estudo ainda, né? A gente estuda a arte de verdade, assim. A gente estuda as épocas, os estilos. E foi bem diferente, mas, assim, é muito bom, tá? Oi, Lulu. Gente, alguém lembra dessa daqui? Luluzinha. Gravando, filha. Teve outras matérias que eu também nunca tive na minha escola. Eu já sabia que eu ia ter lá. Porque antes de você entrar, quando você passa, você já tem uma noção das matérias. Você consegue ver lá no seu portal do aluno. E, enfim, eu tive Libras. Era opcional, então você decidia fazer ou não. Eu decidi fazer, né? Porque você entra assim, com o pé na jaca. Você quer fazer tudo. Tudo que tem direito você quer fazer. E talvez seja um erro, tá bom? Foi até por isso que eu parei com os vídeos, porque assim, eu não conseguia ter muita organização, porque eu resolvi entrar em tudo que tinha direito, né? Mas enfim, o primeiro ano ainda você tem uma flexibilidade em relação a entrar em várias coisas e matérias optativas. No primeiro ano acho que você tem uma flexibilidade maior, porque você tem uma grade horária um pouco menor, sabe? Então acho que você consegue, mas enfim... Oh, meu Deus, Lua. E a turma, né? A adaptação da turma foi um pouquinho difícil. A minha turma, quem tá vendo o vídeo da minha sala sabe, foi um pouquinho complicado no começo. A gente teve uns choques, assim, às vezes. Mas deu tudo certo. A adaptação vai demorar um pouquinho, mas uma hora você chega lá. No primeiro ano, você tem que fazer algumas decisões com a sua sala também, né? Então, tipo, você decide representante, padrinho de sala ou madrinha de sala... Enfim, algumas decisões que você tem que fazer quando você chega no IF, assim. A gente teve no primeiro trimestre uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, gente. Um artigo científico. A gente fez um artigo científico no primeiro ano do ensino médio. No primeiro trimestre a gente teve só teoria, então a gente foi entender como que era o processo de pesquisa, os nichos que você poderia... Os temas, né, que você poderia fazer sua pesquisa. Enfim, foi bem legal. O artigo foi um pouquinho traumatizante, porque foi muito puxado, gente. Foi dificinho de fazer, entendeu? Mas foi muito legal, e a experiência de apresentar um artigo foi muito legal. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E, enfim, gente, acho que é um pouco complicado, sabe? Você se adaptar de primeira, assim, às matérias. E aos professores, que têm uma didática muito diferente de professores de outras escolas, sabe? Os professores de Instituto Federal, eles são mais dinâmicos e eles são bem capacitados, assim. Eu não vou falar que é todos. Quem sabe, sabe, né? Mas, enfim. É difícil você falar que são todos os professores que realmente estão ali dando a raça. Mas, enfim, não quero apontar ninguém aqui, pelo amor de Deus. Enfim, a didática deles é muito diferente, principalmente os professores do curso. Enfim, a gente também tem a apresentação dos projetos de arte e cultura lá do campus. Então, assim, tem vários projetos de teatro, de música, que é o que eu participo, de improviso, de desenho, de fotografia, de cinema e de dança. Eu acho que agora foi todos. Enfim, a gente tem esses projetos de arte e cultura. Eles apresentam tudo isso, na hora que você chega, assim, na primeira semana, no primeiro mês. É a época em que todo mundo quer apresentar os seus projetos e convidar o pessoal pra participar, o pessoal do primeiro ano. E, enfim, é tudo muito novo quando você chega, sabe? É meio surreal você ter projetos assim. Que nem na minha antiga escola não tinha isso mesmo, gente. Então foi muito, muito novo pra mim. E foi muito... Nossa, que bom que eu tô aqui, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz em relação a isso. Acho que é uma das melhores partes do IF pra mim. Eles também apresentam, né, os outros núcleos que tem, assim, dos estudantes. Então, Grêmio Estudantil... comissão de formatura do terceiro ano, porque a gente faz a venda das coisas, né? A gente fala agora porque eu tô na comissão, mas vocês vão entender isso nos próximos vídeos. Segundo trimestre você já tá um pouquinho mais acostumada, né? Só que aí você tem o baque das primeiras notas, né? Que aí passa o primeiro bimestre e aí você fica...
será que é pra mim estar aqui mesmo? Era pra mim estar em outra escola, acho que não era pra mim estar aqui. Mas, gente, é normal, sabe? É porque as provas, que nem... Eu falo isso pelo meu IF, as provas de lá eram um pouco diferentes. Não eram tanto, mas eram um pouquinho mais puxadas, né? Até pela qualidade do ensino, automaticamente o nível das provas ia aumentar mais, os trabalhos. Inclusive, os trabalhos no IF são muito mais legais de fazer. São bem mais trabalhosos, eu não vou mentir. É um trabalho que você tem que fazer. Fazer mesmo, você não vai lá e faz de qualquer jeito. Então, assim, é bem diferente. Aí você tem o baque das primeiras notas e chega a ser engraçado. Aí também, que eu tava falando do estranhamento que teve da minha turma, assim, foi um pouquinho difícil da gente se adaptar. A gente teve uns momentos ali de conflito, mas tudo se encaixou, tudo deu certo. E no segundo trimestre a gente fez a construção do artigo científico, né, que eu tava falando pra vocês. Então, assim, a gente foi lá fazer o processo da escrita, né, da pesquisa, ler artigo, ler matéria. A gente aprendeu mesmo a fazer o artigo. Eu vou mostrar pra vocês depois. Foi bem diferente, foi uma experiência bem diferente esse processo da escrita de um artigo. Era muito gostoso de fazer. Eu achava o processo da escrita legal, assim, sabe? A pesquisa. E no fim das contas a gente conseguiu fazer esse artigo. A gente teve também no segundo trimestre ali, mais pra agosto, acho que foi agosto, setembro, por aí, a FLIF, que é o festival literário lá do meu campus. Nesse festival literário a gente tem várias coisas, a gente tem oficinas, a gente tem palestra, a gente tem apresentações de alguns projetos de arte e cultura. Acho que é isso. Tem várias coisas, assim. É um festival mesmo, é bem legal. E foi uma experiência muito divertida ter isso no primeiro ano. É uma coisa muito diferente, que eu nunca tive nas antigas escolas que eu estudei. A gente teve também, acho que foi no segundo trimestre, mais ou menos, ali no ano, eu não tenho certeza, o simulador empresarial, que era o Simulare. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é realmente, tipo assim, um simulador empresarial, sabe? É tudo no computador. Então, você tem que controlar a sua empresa. O professor, ele montou grupos com a gente e a gente criou uma empresa fictícia e a gente tinha que fazer o controle dessa empresa. Então, era uma competição entre empresas. A gente tinha premiação, era muito divertido. O processo do simulador foi muito legal pra mim, eu pelo menos gostei. A gente também teve no segundo trimestre a Feira das Nações. Eu não sei se foi no segundo trimestre ou no terceiro, não tenho certeza. Porque era bimestre, enfim, que nem eu falei pra vocês. Eu não vou lembrar as datas exatas. Então, assim, a Feira das Nações, geralmente juntos professores que dão algumas aulas de linguagem lá na escola, né? Então tem o professor de espanhol e a professora de inglês. Eu não tenho certeza se era só eles, não tenho mesmo, então posso estar falando alguma coisa errada aqui. E era parte de um trabalho que os primeiros anos faziam. Então a gente tinha que escolher um país e falar um pouco sobre a cultura desse país. E falando, tipo, em espanhol. Foi bem... O dia da Feira das Nações pra mim foi traumatizante. Eu fui a última a apresentar. Eu fiquei o dia inteiro suando, naquele calor daquela barraca que a gente fez. Mas... falar espanhol pra mim era divertido, eu adorava. E depois a gente teve o terceiro trimestre. Eu não tenho muito o que falar sobre o terceiro trimestre, porque eu não lembro. Nossa, no terceiro trimestre, gente, é um caos. Você já tá tão cansado, tão cansado. E eu acho que no terceiro trimestre que o professor mais acaba com você, assim, sabe? Mais da matéria. Trabalho, prova. E aí você entra em desespero. Dá certo, no final dá certo. Se não der, você faz a recuperação trimestral. Ou na época era bimestral, mas agora é trimestral. Aí você faz a recuperação lá e vai dar tudo certo, gente. No fim das contas, dá pra passar sim. E eu acho que é isso. Bom, gente, vou falar agora das minhas notas. No primeiro ano, eu tenho 15 matérias, mas eu tenho uma optativa, que era Libras no primeiro ano, e eu quis fazer... Podia não ter inventado. Libras era muito legal, era divertido. Só que assim, com 15 matérias, gente, Libras a gente tinha que fazer produção de vídeo, assim, em Libras. E, nossa, chega uma hora que você tá tão sobrecarregado que você não queria ter entrado, assim, sabe? E é isso que você tem que tomar cuidado no primeiro ano. Cuidado, não entre em tudo. É uma experiência nova e você não tá acostumado com tanta coisa ao mesmo tempo.
Como que é a divisão de notas do IF? Pelo menos no meu campus, eu não sei se todos são assim. Na época era bimestre, né? Então você somava as notas, assim, em português. Você somava a nota do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Depois você dividia por 4. E essa nota que ficasse tinha que ser maior do que a média, tinha que ser maior do que 6. Ou 6 pra cima, né, no caso. Enfim, eu não tenho certeza se era 6. Eu posso estar falando alguma coisa errada, porque eu realmente não lembro. Eu não sei se era 6, eu não sei se era 8. Eu acho que não era 8, senão eu tinha perdido média. Mas eu acho que era 6. Mas enfim, vamos lá. Eu vou falar só a média final, tá, do ano. Então, assim, pensem nisso quando eu for falando. Eu tinha que ter uma nota de 6 pra cima. Se eu tirasse de 6 pra baixo, eu perdi a média, mas enfim, não perdi, graças a Deus. Ou pegava recuperação na disciplina, mas no caso eu não precisei até agora. Então, amém. Em artes, eu tirei 9,1 de média final. O máximo era 10, então assim, que orgulho, né? Eu falo, gente, dá certo, confia. Em biologia, eu tirei 9,2. Foi uma nota muito boa também. Educação física, eu tirei 8,6. Como que tirou 8,6 de educação física? Geociências, eu tirei 9,4. E agora a matéria do curso, gestão de pessoas, eu tirei 9,4 também. Em história, eu tirei 9. Em informática aplicada, eu tirei 10. Até porque não tem nem como sair mal em informática aplicada. Introdução à administração, eu tirei 8,1. Em Libras, eu fui com 8,8. É uma nota boa pra Libra, gente, é sério. Em espanhol, que é a minha pior nota. Quem teve espanhol? O pessoal do terceiro ano aqui que tá assistindo meu vídeo, que é do meu IF também. Do meu IF, que é do IF que eu estudo. E teve espanhol, sabe o que é. Olha, eu tirei 7,2 em espanhol. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês que muda muito quando você entra no IF é assim, você não quer tirar 10, você só quer pegar a média. Eu te garanto, na minha escola antiga era muito exigente com as minhas notas. Eu ficava, nossa, tirei 9. Aff. Lá no IF, se eu tirar, tipo, vale 10. Se eu tirar a média, eu já tô muito feliz. Eu tô, tipo, muito feliz. Inglês, eu tirei 9,6. Língua portuguesa, eu fui com 9,2. Matemática, fui com 9,7. Processos administrativos, eu fui com 9,5. Projeto integrador, eu fui com 9,3. E química, eu fui com 9,7. As minhas notas em si não foram ruins, eu não considero notas baixas. E eu fico feliz, porque a gente se esforça, né? A gente quer ter uma nota boa, gente. Querendo ou não, a gente fala... A gente quer pegar a média, mas assim, se a gente pega uma nota boa, a gente fica muito mais feliz, né? Ah, eu ia mostrar pra vocês também um pedacinho do meu artigo científico, né? Ó, gente, eu apresentei na jornada científica do IF Sul de Minas. Aí aqui, ó. Eu fui apresentadora do nosso artigo. Enfim, foi uma experiência muito legal isso do artigo, gente. Eu acho muito surreal que eu tenho um artigo escrito. Eu escrevi um artigo. Agora eu vou falar sobre as minhas dificuldades e sobre as coisas que eu mais gostei. Eu vou tentar falar de forma rápida pra esse vídeo não ficar gigante, porque já deve estar gigante, né? Dificuldades do primeiro ano do ensino médio no Instituto Federal. Rotina cansativa, sem dúvidas. Ainda mais pra quem mora em outra cidade. Quem não mora, acho que até quem mora dentro da cidade, mas pega ônibus, é uma rotina muito cansativa, gente. De começo você demora bastante, seu corpo demora a acostumar com a rotina. Então você fica bem cansado no começo, é bem exaustivo. Muitas matérias, não tinha gestão de matéria na minha outra escola, né? Antes até porque nem tinha esse negócio do novo ensino médio. Então assim, não eram tantas matérias. Transporte e gastos, né? Você gasta bastante realmente com transporte. Quem é de outra cidade pega van, principalmente, igual eu. Ter que conciliar as matérias do ensino médio com as matérias do curso técnico. Demanda um pouquinho de organização, sabe? Até pra você não misturar as coisas. Algumas novas matérias que eu não tinha na minha outra escola. Tirando as do curso, né? Que eu não tinha, claramente. Mas eu tive espanhol, Libras, Química e Artes em forma de teoria, né? Que eu expliquei pra vocês. Eu não vim de escola particular, igual eu falei. Então era novidade essas matérias pra mim. E eu não tive Química antes do ensino médio. Eu não sei como que funciona na escola de vocês.
Outra dificuldade é você ficar o dia todo na escola. Vamos supor, na segunda-feira eu tive aula até 2 horas só. Meu horário era só até 2 horas. Só que assim, eu venho de van. Então eu não podia ficar lá até 2 horas e vir embora. Eu tinha que ficar até às 5, esperar todo mundo e ir embora. Perder o tempo de qualidade com família, namorado, com você mesmo, com amigos, abrir mão de algumas coisas que você fazia, pra mim foi um pouquinho complicado. Medo de não aguentar. Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem no primeiro ano. É impossível. Você pensa 3.000 vezes, ai gente, acho que eu vou voltar pra minha antiga escola. Novas amizades e ter que conviver com elas por muito tempo, tipo, em questão de horário, assim. A minha antiga escola era meio período, então assim, era só a parte da manhã ou era só a parte da tarde, enfim. No IF não funciona dessa forma, você vai ficar o dia inteiro com essa turma, então você tem que aprender a conviver com eles. No meu caso, foi um pouquinho difícil no primeiro ano, igual eu falei, mas depois, gente, a gente vira meio que família, assim, sabe? Porque é tanto tempo que a gente passa junto, a gente passa mais tempo, às vezes, com nossos colegas de classe do que com nossos pais em casa. E o novo método de ensino, que nem eu falei pra vocês, né? O método de ensino dos professores do IF, assim, é bem diferente. E tem várias plataformas, que nem Swap, o portal, o site do IF, era tudo muito digital, parece uma senhora falando, mas é tudo muito digital mesmo, assim. Os trabalhos eram feitos pra você entregar no Classroom. Na minha escola não era assim, era tudo à mão. A gente não usa livro didático, a gente só usa o material do professor mesmo, então ele coloca o slide no Classroom e a gente utiliza ele, manda as atividades por lá na maioria das vezes, e as provas e trabalhos eram muito diferentes. E o que eu mais gostei, as partes boas, né? Não só elas, mas tudo foi uma experiência boa, toda experiência nova, eu acho que é importante na nossa construção pessoal, né? Primeiramente, o IF é muito diferenciado, igual eu falei pra vocês. É uma coisa muito diferente de tudo que eu vivi, assim, experiências acadêmicas, acadêmicas é a palavra certa. Você tem muito contato com arte, com esporte, com coisas que, tipo, são muito necessárias, mas não aplicam, às vezes, em outras escolas. E é muito diferente de tudo que eu vivi, assim. Sobre os esportes, lá você tem treinos de verdade, assim, em cada esporte, aí você escolhe qual esporte que você quer. Você também tem os projetos de arte e cultura do campus, igual eu expliquei pra vocês. Eu faço parte do projeto de música do nosso campus. E é muito diferente, sabe, gente? Você ter um escape ali de tudo que você tá... de só estudo, não. No IF você também tem outras prioridades. Uma coisa que eu também gostei muito, igual eu falei pra vocês, foi o artigo e a oportunidade de escrever um artigo e apresentar um artigo no primeiro ano. Você também tem uma oportunidade, né, no IF, que é você fazer um curso técnico. Então você já sai com 2 certificados, assim. E você tem um curso técnico com professores ótimos. No IF você tem professores que são muito qualificados, então você tem professores que passaram por mestrados, doutorados, então assim, a qualidade do ensino, querendo ou não, é um pouco superior. Você também tem todo o suporte da escola, pelo menos no meu campus, eu tenho alimentação grátis e assim, eu tenho tenho lanche, né, também do PNAE, que no caso no primeiro ano era desse jeito. Então você tinha um lanche quando você chegava, depois o café da manhã, depois o almoço e o café da tarde. Então assim, alimentação não tenho que reclamar. A gente também tem auxílio estudantil e também tem os projetos de extensão, se você quiser se inscrever para ganhar bolsa em algum projeto, também tem essa possibilidade. Também a gente tem uma estrutura impecável, né? É uma estrutura muito boa na escola. Impecável é uma palavra muito forte, tá? Mas assim, a gente tem uma ótima estrutura. A gente tem biblioteca, computadores, laboratórios de informática. Os outros cursos tem laboratório de química. Tem o prédio da engenharia, que você tem o curso de edificações, então você consegue ter todo esse suporte. A gente também tem os data shows, a cantina, né? E os espaços de lazer, então tem muito verde, você pode deitar à vontade. Tem uns espaços pra você fazer uns piqueniques com seus colegas, que a gente sempre fazia também. Tem a GeoCif, né, a jornada científica, que foi onde eu apresentei o artigo. A Feira das Nações, que eu também expliquei pra vocês. E também tem as apresentações dos projetos de arte e cultura. Falando de projeto, tem um projeto do meu coração, Musicalidades. Então, assim, foi muito importante pra mim. Eu vou deixar o @ pra vocês seguirem. E teve também a família que a gente criou ali da nossa turma,
que foi muito importante pra mim. A gente conseguiu se adaptar no fim das contas. E todo mundo virou muito best. Enfim, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Se você quer entrar no IF, vai lá, corre atrás e, assim, vai com tudo mesmo, que é uma experiência maravilhosa. Assim, você se sente recompensado no fim das contas por todo o seu esforço, sabe? Vale muito a pena. Se vocês têm dúvidas, gente, comentem aqui embaixo pra mim fazer um vídeo respondendo, ou enfim, pra me responder também nos comentários, ou me mandem no Instagram, igual eu falei pra vocês, meu arroba é esse. Minhas redes sociais são isso daqui, então se vocês quiserem me seguir em outras redes, no TikTok, enfim, é esse arroba aqui que eu coloquei pra vocês. E é isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixem um like, se inscrevam aqui no canal, tá bom? Pra vocês acompanharem os próximos vídeos. Compartilhem com seus amigos que também querem entrar no IF, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!